A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos no canal da IEADJU EBD. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal e você vai imergir na Palavra de Deus, um conteúdo exclusivo para você e com certeza vai edificar a sua vida. Sejam todos bem-vindos também para aprender um pouco mais sobre esta lição dos jovens que está incrível. Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. Para nossa alegria, nós teremos, ou temos, melhor dizendo, o nosso pastor, ele é ouro da casa, pastor Marcos Tedesco, e você vai conferir a aula daqui a pouquinho com ele, mas a ênfase hoje, a lição de número 3, nós vamos falar sobre Davi, o matador de gigantes. E convidamos você, a partir de agora, para entender um pouquinho mais sobre como aconteceu esse processo, e a aplicação vai falar sobre a luta espiritual, como o jovem cristão, ele anda pelas intempéries, pelas adversidades, as agruras da vida, o mundo, como o mundo chama os nossos jovens para satisfazer os desejos da carne e como vencer estes gigantes. Por isso, você fica agora com a aula do nosso amigo pastor Marcos Tedesco. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Marcos Tedesco e com muita alegria estamos aqui para comentarmos mais uma lição desse trimestre para a classe dos jovens. O tema do trimestre, você já sabe, é esse aqui, Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. A cada semana uma lição especial e desta vez nós estaremos trabalhando a lição de número 3. O título é Davi, o matador de gigante. Eu quero, antes de começar a falar sobre o conteúdo desta lição, antes de trabalhar ela com vocês, eu quero fazer menção, meus amados, de algo muito importante, que é a aquisição, que você possa adquirir o livro de apoio desse trimestre. Tudo que nós estamos trabalhando aqui na escola dominical, na lição, o livro de apoio, Davi, mesmo título da lição. Para cada lição aqui escrita, aqui tem um capítulo inteiro, com mais detalhes, com mais informações. E com certeza, se você estiver com esse livro no planejamento da sua aula, você vai conseguir caminhar ainda mais longe. E recomende, não só para você, professor, mas também para os seus alunos. É um livro muito edificante e que poderá estar cada vez mais e mais aí lhe auxiliando, Ele segue. A lição ela é um trimestre, mas o livro estará sempre aí para que você possa consultar também, possa estar usando nos seus preparos de palestras, pregações, pesquisas bíblicas, leitura devocional e tudo mais. Amados, vamos lá então. O texto do dia, você já sabe, Sempre é importante começar com o texto para com as nossas aulas. E o texto está em Salmo, número 33, versículo 16. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela muita força. Ou seja, a nossa competência, a nossa força, as nossas possibilidades, elas são limitadas, porque a soberania, ela é do Senhor. A onipotência, ela é do Senhor. A síntese dessa lição, Davi confiava em Deus e, frente aos insultos de Golias, matou o gigante. Vamos hoje perceber um pouquinho o que representava esse gigante, quais eram as dificuldades que nós encontramos através desse tipo de batalha. Por que não era um exército contra o outro, mas sim um homem contra o outro? Um homem não, um gigante. Nós vamos entender um pouquinho melhor isso. Durante a semana é importante fazer a leitura da agenda de leitura bíblica. Para cada dia da semana, há indicação ali de um trecho da Bíblia Sagrada, há uma temática especial e é muito importante você trazer para o seu jovem, para os seus alunos, a prática dessa leitura diária. Como eu já falei nas lições anteriores, isso pode ser feito de forma muito eficaz através das redes sociais. Tá certo? Você pode ter um grupo de WhatsApp com seus alunos, você pode também
tá no perfil ali do Instagram, marcar os seus jovens, que eles tenham ali, né, aquele lembretezinho de fazer essa leitura e com certeza serão muito edificados. Quais são essas leituras? Vamos dar uma olhadinha? Bom, primeiro, na segunda-feira, Salmos 71:5 fala sobre a esperança do cristão. Eu trago um destaque também para a terça-feira, Salmo 62, a confiança no Senhor. Eu trago também na quarta-feira, Josué 1, 6-9, Deus nos encoraja diante das adversidades. Filipenses 4:6 na quinta-feira, não andeis ansiosos. Sexta-feira, Salmo 119 e versículo 9, a conduta do jovem cristão. Sábado, 2 Coríntios 12, 9 e 10, em Deus nós somos fortalecidos. Esses são os versículos, os textos para a agenda de leitura. Traga uma dinâmica especial para que seus jovens possam fazer essas leituras e já irem durante a semana se preparando para a sua aula, que com certeza, caro professor, será uma aula de grande significado. Os objetivos sempre são importantes de serem conhecidos já no preparo da lição. A nossa meta é contemplar os objetivos ao longo desse estudo. Vamos dar uma olhadinha melhor? Olha só. Primeiro objetivo, descrever o contexto desta batalha entre Davi e Golias. O segundo, destacar a importância, a relevância da confiança no Senhor. E o terceiro, sensibilizar o jovem cristão sobre os desafios do mundo atual. Olha que interessante, nós vamos trabalhar tanto a época da batalha entre Davi e Golias, mas sempre trazendo para um olhar de atualidade. Essa lição precisa ser uma lição significativa para o nosso jovem, para o nosso estudante. Bom, vamos lá então, texto bíblico, primeiro livro de Samuel, versículo 17, capítulo 17, os versículos, 13 a 16, 20 e 23 a 24. Ali tem uma narrativa interessante, tem uma história interessante, onde Davi é enviado ao campo de batalha para levar alimento e ter também notícias acerca dos seus irmãos. E aí, esse texto vai mostrar que Davi, então, ele ficou indo e voltando sempre porque tinha responsabilidade de cuidar das ovelhas do pai. E eu acho tão interessante, porque nesse texto nós temos 2 versículos que fazem menção a essas ovelhas. Mostra a responsabilidade de Davi, mostra o cuidado de Davi, mostra a necessidade que ele tem de saber que as ovelhas estão seguras. Como é bom saber que o Senhor preparou Davi também com um rebanho de ovelhas. Glória a Deus por isso. Veja só. No versículo 15, ele ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele tinha cuidado com as ovelhas. Ele já estava no momento especial. Ele já estava indo ao campo de batalha para estar ali com seus irmãos. Ele já tinha responsabilidades para com Saul, mas ele continuava cuidando das ovelhas do pai. Davi nos dá uma dimensão interessante do cuidado do pastor para com as ovelhas. No versículo 20, nós temos pontualmente os detalhes desse dia. Diz o seguinte: Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda. Ou seja, Davi não abandonava as ovelhas amanhã eu volto. Não. Davi, quando saía, ele deixava as ovelhas sendo cuidadas por alguém com responsabilidade. Isso mostra que em todos os momentos nós somos preparados. Quando Davi tem esse cuidado, ele mostra um traço de caráter muito importante, que seria necessário mais tarde. Diante de talvez grandes responsabilidades, ele jamais esqueceria as suas ovelhas.
ele jamais esqueceria o povo de Israel. Nós podemos ver, inclusive, pouco tempo antes, né, da morte de Saul, quando ele está em suas batalhas, e ele precisa, inclusive, habitar ali entre os filisteus. Naquele momento, ele parece meio que estar aliado com os filisteus, mas ele, na verdade, ele tinha uma estratégia de jamais ferir alguém de Israel. Então, bom, nós falaremos disso mais tarde, mas só para destacar essa questão. Quando nós nos perguntamos, mas por que eu estou fazendo isso? Quando o jovem que você trabalha, diante de desejos, de sonhos, de projetos ministeriais, for chamado para cuidar de coisas tão específicas, que ele saiba que tudo tem um direcionamento, tudo tem um porquê, que ele se permita maravilhosamente viver na dependência do Senhor das nossas vidas. Amados, bom, o encontro de Davi e Golias, ele é sem dúvida uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Entre as crianças, a imaginação vai longe quando nós falamos sobre esse evento. As crianças imaginam o gigante, veem também na sua memória a imagem do menino Davi, as 5 pedrinhas, né, e tudo mais. Com o passar do ano, essas histórias são revisitadas em nossas memórias, curiosidades são apreciadas e novas reflexões se tornam possível. Para os jovens, essa história ela nos leva a ampliar as nossas percepções acerca desses desafios que nos são apresentados no dia a dia. E aí, então, a gente consegue compreender melhor o como é importante estarmos sempre confiantes no Senhor, termos ciência da soberania divina e do controle de Deus em nossas vidas. O desafio de Davi com relação ao gigante representa a grande luta espiritual travada entre o jovem cristão e o mundo. Os gigantes são grandes, mas o nosso Deus é maior ainda. Bom, continuemos então. Nós temos 3 tópicos, né, em cada tópico ali os seus pontos a serem destacados. Vamos para o primeiro. Tempos difíceis. Esse é o título desse tópico. E aí a gente então entende que precisamos entender por quê. A gente compreende essa necessidade. Por que os tempos são difíceis? E o primeiro ponto, ele traz a seguinte questão: cercados por todos os lados. Então nós temos ali o reino de Israel vivendo um momento de grandes batalhas, grandes disputas, né? Ali havia muita busca por terras agricultáveis, busca por alimentos, busca também pelo domínio de povos, tribos, cidades, para que pudesse ser cobrado impostos, né, e despojos da guerra. Esses povos, eles também estavam sendo subjugados pelos filisteus, que tinham já nesse momento o domínio da metalurgia do ferro e tinham uma tecnologia avançada na fabricação de armas de guerra. E há muitos anos, né, os filisteus traziam essas inseguranças, essas incertezas, essas preocupações aos povos daquela região, principalmente o povo de Israel. E aí a batalha ela acabou sendo algo meio que automático. Uma das formas de batalha daquela época, conhecida, né, em vários textos históricos, em vez de um exército inteiro batalhar contra um exército inteiro, algumas vezes, cada exército indicava um guerreiro que representaria aquela frente de batalha. Os filisteus indicavam quem? O gigante de Gate, Golias. O povo de Israel, o exército de Israel, o rei Saul, eles não tinham a quem indicar. Ninguém tinha coragem de se colocar diante daquele gigante com mais de 3 metros de altura. Pensa só. Eles estavam com medo, eles estavam apavorados. Só a lança de Golias, ela era semelhante a um eixo de tear, era um negócio muito grande, ele era realmente assustador. A aparência já trazia temor
tremendo para aquelas pessoas. E todos os dias eles eram ofendidos através das palavras de Golias, o guerreiro de Gate. Amados, foram 40 dias de insultos, de provocações e de muito medo entre os israelitas. As pessoas, elas não sabiam como vencer aquela batalha. Praticamente era já uma batalha perdida. Mas ninguém ousava ir para diante do gigante, porque sabia que passaria por um grande apuro. Mas Davi, quando viu aquele gigante falando aquelas atrocidades, aquelas palavras terríveis, tanto contra o povo de Israel, quanto também ao Deus de Israel, Davi, ele se encheu de coragem, porque ele sabia que com ele estava o Senhor soberano. E ele então se coloca diante daquele desafio e no seu coração ele tem a convicção de que era chegada a hora de se posicionar e lutar contra o guerreiro de Gate. Não porque Davi era forte, mas porque o Deus que estava em Davi era o Deus todo soberano. E o gigante, ele era apenas um monte de poder humano. E o poder humano diante do poder divino nada consegue. Essa batalha parecia perdida, até que um certo dia, oh glória, coisa maravilhosa, hein? O terceiro ponto desse tópico, ele traz o seguinte título: bênção ou maldição. Então Israel, ele passava por esses momentos, era muito difícil, mas por conta de várias escolhas, por conta das escolhas de Saul, as escolhas do povo, né, a gente vê ali que o povo de Israel estava passando por apuros realmente. Né? Saul, ele chegou a um ponto que ele escolheu não mais obedecer a Deus, o povo escolheu, né, também as referências cananeias. Ele acabou por escolher estar diante aí tanto de casamentos com cananeus. Também escolheu, muitos escolheram se deixar influenciar pela cultura cananeia, e isso não foi bom. Os guerreiros, eles escolheram confiar naquilo que era passageiro, naquilo que era meramente humano, e chegaram a um ponto de perder as esperanças. O que Davi viu? Ele viu alguém que precisava conhecer o poder do Deus de Israel. O que o povo de Israel naquela batalha viu? Eles viram ali um poder humano, muito mais forte do que o poder que estava neles. Isso é uma dificuldade forte de visão. Trabalhe com os seus jovens essa questão da visão, a busca pela visão, a visão que o Senhor coloca em nossa caminhada. Nós precisamos ter em nossas visões a dimensão, a ótica do Senhor. E aí, com certeza, nós veremos aquilo que é invisível a olhos meramente humanos. Quando nós falamos em bênção ou maldição, eu convido você, professor, a se dirigir a Deuteronômio 11, versículos 26 a 28. É um texto muito interessante, onde Moisés, num dos seus discursos, ele começa a falar: a bênção e a maldição está diante de vocês. A escolha de vocês. Se vocês escolherem a bênção, vocês precisam se aproximar do Senhor, porque a maior bênção é a presença do Senhor. Mas se vocês se afastarem do Senhor, vocês vão escolher a maldição e terá consequências. E isso aconteceu em vários momentos, né, da história. Você pode perceber isso desde a época mais antiga até a atualidade da época ali que nós estamos nos referindo. Quando o povo escolheu, né, afastar-se do Senhor, veio consequências ruins. Um exemplo disso é todas as histórias contidas no livro de Juízes. É quase que um ciclo. O povo se afasta, o povo esquece do Senhor, vem o povo estrangeiro, o exército estrangeiro, os assola, os persegue, os faz sofrer. Alguém lembra que existe um Deus em Israel, começa a orar e leva o povo à oração.
Há um pedido de perdão e misericórdia, Deus manda um juiz para libertar o povo é liberto. Quando o povo está liberto, ele começa a se esquecer do Senhor. E esse ciclo acontece com Gideão, com Sansão, Débora, assim por diante. Amados, pense nisso. O insulto de Golias não era apenas contra Israel, mas sim contra Deus. Quando formos perseguidos por nossa fé, tenhamos bom ânimo. É por Cristo que nós marchamos. E a bênção e a maldição, duas consequências a partir de nossas escolhas e atitudes. Não há como rejeitar a Deus e ser abençoado, nem como servi-lo e ser privado da sua bênção. Uma coisa está conectada à outra. Estarmos perto do Senhor é sermos abraçados por sua bênção. Estarmos distante do Senhor é nos permitirmos não ser abençoados. Cuidemos disso. No tópico 2 dessa lição, a gente traz ali o título Alguém que sabia em quem confiar. Davi não aceitou o insulto. Nós precisamos trazer para os nossos jovens hoje, para os seus alunos, traga para eles essa percepção. Nós precisamos saber o que é inaceitável nesse mundo. Nós precisamos ter a nossa mente filtrada para os desafios do mundo para os nossos jovens. Davi olhou para aquela situação e disse: isso é inaceitável, essas palavras são afrontosas, eu não posso permitir. Ele se coloca, ele vai pedir ali para Saul a permissão para lutar. Saul não confia muito, mas aceita que Davi vá, e a gente sabe o que aconteceu. A gente conhece, Davi foi usado por Deus para trazer essa grande, significativa, maravilhosa vitória para aquele povo. Olha que história maravilhosa, meus amados. Finalmente, o gigante ele é derrotado. Nós precisamos entender que a preparação para vencer os desafios não depende, em primeiro plano, da minha capacidade humana, mas depende da presença do Senhor e o quanto eu me subordino a minha caminhada. Coloque para o seu jovem essa grande verdade. Mostre para o seu jovem que ele precisa buscar o padrão de Deus. Ele precisa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida naquele momento. Veja só, o rei, mesmo relutante, ele aceita a proposta de Davi. No entanto, ele quis que Davi se moldasse ao seu padrão. O rei até faz um convite honroso para Davi. Ele pede para que Davi use a sua armadura. Veja que privilégio. Quantos daqueles soldados não estariam sedentos por viver esse privilégio naquele momento? Serem convidados a colocar a armadura real, usar a indumentária real em uma batalha. Todos sentiriam-se talvez orgulhosos disso, mas Davi, ele não aceitou aquilo, não ficou legal, Davi não estava pronto para aquilo, Davi era humilde. Aquilo não combinava com Davi. Aos olhos humanos seria uma honra, mas demonstraria a falta de confiança de Davi no Senhor. Aquilo não coube para Davi naquele momento. A armadura que ele usaria tantas vezes em sua vida, até a sua própria coroação como rei, essa armadura, ela, naquele momento, não valia nada. Ele apenas se deixou levar pelo que Deus queria para ele naquele momento. Ele abriu mão dessa honra e buscou 5 pedrinhas. E a história você sabe. Ele tinha confiança em Deus. Em nossas vidas nós encontramos muitos Golias, nós encontramos muitos gigantes, muitos desafios. Mas quando nós confiamos no Senhor, a vitória é certa. Fale isso para o seu jovem. Um dos mais nobres milagres é a nossa confiança no Senhor.
quando nós confiamos, um grande momento em nossa vida é presenciado. Quando confiamos no Senhor, somos convidados a alegremente servi-lo e obedecê-lo sem reservas. Davi, ao ouvir as palavras do gigante, não se acovardou, não fugiu. Que nós possamos, que os nossos jovens possam, que os nossos estudantes possam, diante dos desafios do dia a dia, com Deus, lutar contra todo o mal. Amados, o terceiro tópico, o jovem cristão, então, em sua luta contra o mundo. E aí nós temos alguns desafios. Destaque esses desafios para o seu jovem. Professor, aponte esses desafios, delimite-os bem, para que o seu jovem possa ter uma noção exata de onde ele está pisando. Primeiro desafio, primeiro tópico, veja só, o relativismo moral e religioso. Um sistema onde as verdades absolutas já são questionadas, são desvalorizadas, é a defesa do relativo, do subjetivo. Resumindo, tudo depende, o que é para você não é para mim, o que é para mim não é para você, mas não é assim que a coisa funciona. Nós sabemos que Deus é soberano, Deus é absoluto, que bênção, que maravilha. O segundo ponto é os perigos do mundo virtual. A gente sabe que as telas, a internet, são uma janela para muito conhecimento. Tanto conhecimento bom quanto conhecimento ruim. Precisamos ensinar os nossos jovens a ter filtros, a ter cuidado. Outra coisa também, nesse momento, é a armadilha da ilusão do sucesso alheio. É uma questão importante a ser trabalhada. Tudo é compartilhado, tudo é superexposto. Poucos são os conteúdos legítimos diante de tantos filtros, tantas sequências. Nós temos ali muitas fotos pinçadas de momentos assim escolhidos a dedo. E isso traz para o nosso jovem o desafio de vencer esse risco tão grande, que é o que nós chamamos de efeito manada. Temos também prejuízos cognitivos, quando na verdade a gente encontra ali informações indevidas, a tela aceita tudo, a internet aceita tudo, temos que ter esse cuidado. E por final, nós temos o outro desafio, que é a questão da banalização da sexualidade. A sexualidade, ela faz parte da natureza humana e foi, como todas as coisas, criadas por Deus. Mas hoje, infelizmente, nós temos aí um padrão que está fora desse caminho. A sexualidade ela foi banalizada e o que nós temos hoje está aí praticamente perto demais de todos os jovens é a possibilidade da distorção dessa sexualidade, levando a graves consequências. Professor, diante dos seus jovens, faça um compilado desses desafios, faça um mapa mental, anote num cartaz, no telão, jogue isso para que eles possam ver bem claramente essas palavras principais e consigam perceber que Golias, na vida deles, é também um gigante, mas é um gigante hoje que tem a aparência de desafios bastante perigosos também, como esses que nós acabamos de falar. Tá bom? Eu quero finalmente fazer um convite a você, professor. Faça a seguinte pergunta: qual a sua relação com o mundo virtual? Pergunte para o seu aluno, como é que é isso? Jovem, como é que você está se relacionando? E fale para eles que ao usarmos os recursos virtuais, sabiamente conseguimos nos preparar melhor para alcançarmos os nossos objetivos. E destaque, ainda falando da banalização da sexualidade, ela tem destruído famílias inteiras e trazido frustrações e tristezas. Não nos calemos diante destes desafios. Não permita que os seus jovens sejam desavisados, tragados por essas armadilhas. Chegamos ao final dessa lição, mais um momento especial onde a gente pôde refletir, dessa vez diante dos desafios, nesse paralelo com a batalha entre Davi e Golias. Que Deus abençoe você, até a próxima lição e vamos, ao longo do trimestre aí, trabalhar cada vez mais e mais em direção à maturidade espiritual dos nossos jovens. Deus abençoe.
Que aula maravilhosa, meu querido. Você prestou atenção no momento em que Golias, ele tenta afrontar o psicológico de Davi, e eu percebo uma frase que Davi profere, e ele chama o gigante de incircunciso. Você já parou para observar que a circuncisão, ela era um sinal que demonstrava a aliança entre Deus e o povo? A nação de Israel, né, usava esse ato da circuncisão, e Davi faz questão de chamar Golias de incircunciso, ou seja, era como se ele estivesse dizendo: eu tenho uma aliança com Deus, nós somos o povo de Deus, a nação escolhida por Deus, o sacerdócio real. E aí você sabe como que é o desfecho dessa história. O Davi lança a pedra, mas quem dá a direção até o gigante é o próprio Deus. Saiba que o gigante não estava desafiando Davi, mas sim o Deus de Israel. Que Deus abençoe sua vida, uma ótima aula e até a próxima. Que Deus te abençoe.